gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e o vídeo de hoje tá muito legal. E o vídeo de hoje é de um português, isso mesmo, eu tô procurando vídeos de português pra reagir. E esse me foi enviado lá no Instagram e quando eu vi eu fiquei meio que, esse vídeo parece interessante. Resolvi reagir aqui junto com vocês e se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que vai me deixar muito feliz. Então, bora pro vídeo. O nome do canal dele é João Zoio. E ele hoje está a falar sobre a realidade chocante de ser jovem português. Eu fiquei um pouco preocupada talvez com esse título, mas vamos assistir, vamos ver o que o jovem tem a dizer. Vendo aqui, então, se você estiver escutando pingos de chuva, é a chuva. Há muitos problemas no mundo e enquanto jovem em Portugal, por não ter nascido noutro sítio qualquer em que se calhar até podia ter sido pior, parece que às vezes até fica mal falarmos daquilo que cá não está bem. Mas para este vídeo vamos reconhecer precisamente isso, que há problemas muito mais graves no mundo. No entanto, apesar da sua existência, o bem-estar e as condições de crescimento e desenvolvimento de um jovem em Portugal têm importância e devem ser abordadas. Bem coeso. Muito recentemente foi feito um estudo com 460 páginas pela Fundação Francisco Manuel dos Santos com o título Os Jovens em Portugal Hoje. Quem são, que hábitos têm, o que pensam e o que sentem. Foi uma investigação pioneira pelas mais variadas razões, entre as quais a idade média das pessoas que constam da amostra que utilizaram para delas extrapolar conclusões ser de 25 anos. Com base nestes dados, naquela que é a minha experiência de pertença a esta camada demográfica e nas muitas opiniões que me foram endereçadas quando as solicitei através do meu Instagram, que devem seguir para participarem em próximos vídeos, decidi fazer esta exposição crítica. Qual é o objetivo? À semelhança daquele que foi o vídeo sobre a realidade chocante do salário mínimo em Portugal, passa muito por despoltar alguma consciencialização e reflexão sobre o tema. Certamente não é este vídeo que por si só vai resolver o que quer que seja, e mesmo que não resolva, serve pelo menos de desabafo. Vou falar da situação global da juventude e não vou ter em conta os outliers. Sei perfeitamente que existem multimilionários em Portugal com condições de vida dignas de um filme de Hollywood. Sei que há empresas com condições ótimas, da mesma forma que existe pobreza extrema e instituições que pela sua forma de operar nojenta nem sequer deviam existir. Esta minha visão é sobre aquela que é a média. Vou tentar não tender nem para um lado nem para o outro do espectro político, apesar de naturalmente isso poder acontecer. Aliás, no mundo perfeito, até acredito que esta causa, que acaba por ser o bem-estar dos jovens, tal como o combate às alterações climáticas e muitas outras, nem sequer deviam ser politizadas pelo simples facto de que pela natureza da coisa as pessoas dividem-se. Até podemos todos acreditar no mesmo, mas por se envolver um estilo de competitividade primitiva que ocorre na forma de política, somos condenados a estar no mesmo barco e a remar para lados diferentes. Vou abordar os temas da educação e da formação, do mercado de trabalho e, claro, da habitação. Sinceramente nem sei por onde começar, se pelos métodos de avaliação chapa 5, se pelos conteúdos programáticos arcaicos e desatualizados, ou se pela inacessibilidade a muitos ao ensino superior. Se calhar começo com um dos dados que consta do tal estudo, que é cerca de metade dos jovens, quando questionado por que razão não avançou para a universidade, aponta para motivos económicos. 32% por falta de dinheiro e 14% por ter a necessidade de trabalhar para manter a família. E isto é um número muito superior àquela que era a minha impressão de alguém que está dentro da bolha da vida em Lisboa. Logo um dos meus primeiros vídeos foi sobre se, na minha opinião, valia ou não a pena ir para a faculdade. E uma das linhas que lá mencionava e que fazia tender o meu ponto de vista para um lado específico era o facto de apenas custar 600 ou 800 euros por ano, agora não sabem como é que isso está por causa do Covid. Só que na altura ainda não tinha refletido sobre o que é que significa este montante para esta grande percentagem de pessoas. E tal, mas nunca fez mal a ninguém trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Certíssimo, mas e os jovens que para além de terem de se preocupar com o pagamento das suas propinas, também têm toda uma estrutura familiar para sustentar? Trabalham mais horas? Mas e tempo para estudar e para viver? Possível há quem diga que é sempre. Agora, se é uma vida digna ou não, aí é que está a questão. E o que acontece, segundo o estudo,
é que uma escolaridade mais elevada continua a garantir aos jovens uma melhor posição de partida na grande maioria das áreas da vida. Portanto, alguém que não a tenha, estatisticamente, está a partir muito mais atrás na maratona. Mas mesmo aqueles que podem e se decidem formar, é-lhes ensinado que o seu percurso deve ser retilíneo, sem espaço para desvios, voltas atrás ou pausas que deviam ser perfeitamente naturais e até mesmo incentivadas. Quero com isto dizer que este é talvez um dos maiores indicadores de que a formação está cada vez mais distante daquele que é o cotidiano empresarial moderno. Seguindo esta linha do cotidiano, as matérias que nos são ensinadas estão longe de nos preparar para a vida real. Desengane-se quem achar que termina o secundário e está pronto para viver uma vida abundante, repleta de escolhas, especialmente financeiras, informadas e conscientes. E o mesmo se aplica ao estudante que aspira ao ensino superior, iludido de que, a quando do término do curso, vai estar munido de todas as ferramentas e informações necessárias para optar por uma carreira e para a bem desempenhar. Tenho colegas que acabaram cursos de gestão sem saber em que consiste o percurso da consultoria, amigos engenheiros com uma ideia muito limitada daquilo que poderão fazer dali em diante. No final do dia existe uma enorme falta de noção daquele que é o impacto das escolhas que nós fazemos, especialmente no foro financeiro. Mas refletindo sobre este último ponto, seria conveniente para a sociedade toda a gente ser financeiramente literada? Nos moldes atuais do seu funcionamento, creio que não, especialmente no que diz respeito à questão da otimização fiscal. Mas e se vivêssemos num sistema que abraça essa literacia? Que a incentiva, que aposta na produtividade e percebe que vai gerar mais receitas lá à frente por causa disso. Achei algo engraçado, que foi uma entrevista que aconteceu há uns meses por parte do Miguel Sousa Tavares ao Primeiro-Ministro, em que o primeiro deu o exemplo de um jovem em início de carreira a receber 2.700 euros brutos por mês. Ele, com este valor, estava a tentar transmitir a ideia de que, mesmo com um salário absolutamente incrível dentro daqueles que são os estándares portugueses, a vida na capital não deixava de ser complicada. Mas o impressionante é que toda a gente o atacou por ter usado esse exemplo completamente obsceno, quando a resposta do Primeiro-Ministro foi literalmente: pá, mas isso não acontece, portanto não é um problema. Portanto, mais factos. Quase 3 em cada 4 jovens recebem menos de 950 euros líquidos por mês. Só 19% diz viver confortavelmente com aquilo que ganha. Cerca de metade tem um contrato instável e já passou por 4 ou 5 empregos, sendo que 1 em cada 4 pensa em desistir do seu trabalho todos os dias. Vou frisar, só 26% dos jovens recebem mais de 1.150 euros líquidos por mês. Relembro que estamos a falar da geração mais qualificada até à data. Se soubéssemos que, ok, isto vai ser só um salário de início de carreira e vai ser alvo de aumentos semestrais, diria até que fosse minimamente aceitável. Agora, pela experiência de todas as pessoas à minha volta, não é nem de perto nem de longe isso. E esta é capaz de ser a mais triste realidade de todas. O ser normal, diria até o mais frequente, de existirem jovens formados, até nas melhores faculdades do país, a receberem propostas de multinacionais gigantes que pagam 1.000 euros líquidos por mês. É engraçado que quando se diz que é difícil se ingrar com as condições salariais em Portugal, surge sempre aquela malta da IT que fala da sua remuneração. Mas mesmo esse pessoal que fica feliz com os 5 ou 10 mil euros cá, se calhar não pensa que lá fora seriam 50 mil. Ainda mais triste do que isto é o facto de sermos sujeitos a um ambiente em que temos de ser altamente produtivos, em que temos de trabalhar fora de horas e somos pressionados para não ficar para trás. Há uma hustle culture instaurada de tal forma que até nos sentimos culpados quando precisamos de descansar e paramos. Mas esta situação, pelo menos remunerada, não é a pior de todas. Há, entre outros, 2 níveis abaixo deste. Temos logo à entrada os estágios não remunerados, que ainda por cima muitos são patrocinados e até incentivados pelas universidades. Especialmente no turismo, isto é uma coisa que me dá umas voltas ao estômago. Há multinacionais gigantescas que pagam, imagine-se, 250 euros por mês por 3 meses de estágio full-time, 8 horas por dia no papel, na maioria das vezes muito mais do que isso. Estamos a falar de pessoas que, se calhar, no que toca à capacidade produtiva, não chegam ao mesmo nível de um empregado com alguma experiência. Mas 250 euros? Para uma multinacional que tem resultados de milhares de milhões de euros por ano? Para além disso, existe o uso indevido das plataformas que deviam fomentar a criação de emprego e da aquisição de experiência profissional, como é o caso dos estágios IRP, que da forma como são utilizados servem única e exclusivamente para as entidades empregadoras pagarem menos
a pessoas que se calhar até podiam ser contratadas. E se já não bastasse tudo isto, ainda somos completamente sufocados por uma carga fiscal insustentável que ainda por cima não incide sobre as coisas certas, na minha opinião. Isto é um tema para todo um outro vídeo que hei de fazer. 57% dos jovens vive com os pais. Acho que houve algo que não vos disse logo de início. Neste estudo que foi feito, quando se referem à juventude, incluem as pessoas entre os 18 e os 34 anos. Só 5% têm casa própria. Quem diria que num país em que alguém que mesmo que ganhe 2.000 euros por mês não vai ter dinheiro suficiente ao fim de 20 anos para comprar um bom T3 no centro de Lisboa, a grande maioria dos jovens não tem casa própria. Claro, Portugal não é Lisboa, mas esta é a realidade que eu conheço. O que mais me causa transtorno nem é o facto dos preços serem elevadíssimos, porque isso é causado pela lei da oferta e da procura. Se os preços sobem é porque há quem tenha e esteja disposto a pagar esses valores. Diz-se que é por causa dos vistos gold e dos estrangeiros, mas isso é um completo disparate e já prometi fazer um vídeo sobre o tema no futuro. O pior mesmo é existirem formas de criar oportunidades de compra para as pessoas em início de vida e isso não ser explorado. Começando pela quantidade de património público devoluto que é obscena. Uma reabilitação baratíssima de vários edifícios do Estado não só limpava a imagem das cidades, porque é horrível ver prédios abandonados, como também podia ser um enorme contributo para a existência de mais oferta de habitação acessível. Por outro lado, não há nada, benesse nenhuma que nos seja dada para a compra de casa. Em dezenas de países há uma míriade de programas, opções de crédito, 30 por uma linha. Cá, nem uma isençãozita total de IMT. Aliado ao facto de a grande maioria ter condições de trabalho instáveis, ser freelancer ou não ter seguido as escolhas que a banca portuguesa considera ser as mais apetecíveis, desejem-nos boa sorte. Parece-me que temos um problema crónico. Os ordenados são demasiado baixos, as pessoas têm pouco sentido de empreendedorismo, não se gera dinheiro sequer para se investir e o dinheiro que é gerado é tributado de forma inacreditável. Isto criou também um problema social. Quase que parece que em Portugal ninguém pode ter dinheiro. Temos todos de ser pobres, sobreviver com o pouco que ganhamos enquanto a inflação aumenta e o nosso poder de compra diminui. Porque se ambicionarmos mais do que isso, já não temos os pés assentes na terra e somos uns iludidos. Isto leva-me a concluir que a vida em Portugal, especialmente para um jovem, não está feita para ser vivida individualmente. Tem de ser feita em casal, porque só assim é que existem boas condições para aprovações de crédito, para pagar despesas. Como é que uma pessoa que ganha o salário médio pode pensar em viver na capital? Que é triste, porque torna-se evidente que a geração mais formada de sempre é afinal mais pobre, menos livre e tem menos oportunidades que a dos nossos pais. Ficamos cá só porque o clima é bom e porque se come bem, ou podemos efetivamente ter boas condições de vida? É que se olharmos para Portugal como uma empresa, é muito pouco competitiva. Oferece condições precárias, não só aos que não têm formação, como aos mais bem formados com os melhores títulos daqui e dali. Não se percebe o Estado investir tanto na formação dos jovens em Portugal e depois este talento todo ser absorvido por entidades externas e serem elas a beneficiar com isso. Podem argumentar, claro, que qualquer pessoa proativa e com alguma sorte na loteria genética, que não nos podemos esquecer desse pequeno pormenor, ganha na vida. Mas não temos todos de ser uns génios proativos e devia ser possível uma vida digna e equilibrada sem o enorme sacrifício que está diretamente relacionado com a proatividade. Falo-vos da proatividade porque é sempre esta forma de estar na vida que eu aprego quando me perguntam a minha opinião sobre o que devem fazer para fugir àquele que parece ser o ciclo inevitável de uma vida em Portugal. Como sempre, se gostaram deste vídeo, um clique no gosto é extremamente útil e apreciado, especialmente quando acabo de os gravar por volta das 5 da manhã. Subscrevam para mais imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Desejo-vos tudo bom e até à próxima semana. Que vídeo esclarecedor. Eu não sabia que os jovens em Portugal enfrentavam tantos percalços. Eu imaginei que a juventude em Portugal em si fosse, digamos assim, mais valorizada, mas eu ouvi vários comentários de pessoas aqui no meu canal dizendo que os filhos foram para o Canadá, dizendo que os filhos tiveram que imigrar, e eu fiquei meio curiosa sobre o assunto, sobre o tema. Eu achei esse jovem muito incisivo, ele foi muito coerente na sua fala. Eu poderia até trazer a fala dele aqui para o Brasil, só que iria ainda ser um pouco mais, talvez muito mais incisivo, porque aqui, os jovens aqui do Brasil, falando de mim como jovem, eu diria que as oportunidades que os jovens portugueses têm e as nossas oportunidades são totalmente
opostas. Os jovens portugueses, como ele falou aqui, os jovens portugueses passam por um momento, por um mau bocado, digamos assim. Eu acredito que não dá nem pra fazer uma certa comparação, porque aqui a gente se forma e até estágio é difícil. Você pode ter o currículo nota 10, que no caso é em Portugal é nota 20, mas você não consegue estágio. Você só consegue estágio se você já tiver algum dinheiro ou se você tiver algum conhecido na área para assim te encaminhar aquele estágio. Sobre moradia, isso aqui a gente nem pode falar, porque jovem comprar apartamento é 1 em 1 milhão. Gente, sério. Infelizmente o nosso país é subdesenvolvido e as críticas que ele fez no vídeo são válidas aqui para o Brasil, só que em extrema magnitude. Acho que não preciso falar para vocês dos impostos e muito menos das oportunidades de geração, né? Porque infelizmente aqui nós estamos passando por uma crise que temos que, se quisermos oportunidades, ou sairmos do nosso país, ir para algum lugar e talvez receber o mínimo mesmo com um diploma enorme. Infelizmente no meu país você pode ter um diploma maravilhoso, mesmo assim você vai no supermercado entregar o seu currículo e você não é chamado porque você tem um bom currículo. Então se você tem um muito bom currículo, você não vai ser um bom trabalhador para aquela empresa. Então assim, eu gostei muito do vídeo, achei muito claro. É um jovem muito coerente. Nota-se que ele tem uma excelência na sua oratória. Eu acredito que ele tenha experiência nisso. E, gente, por mais jovens assim, porque eu acho que a gente precisa de pessoas assim para falar verdades. Porque, né, tenha coragem de ir, de falar, de ter a coragem de fazer esse diálogo. Eu acho que é muito importante. E é isso, gente. Eu não posso falar muito porque foi um vídeo de react, porém deixando apenas a voz principal, que é a voz do João. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like e de se inscrever no canal. E ó, chuva aí pra vocês relaxarem. E pronto! Clica no like, no caso no gosto, que eu aprendi agora, que é gosto, não é gostei. Aqui é gosto. E um super beijo pra vocês, meus amores, e tchau! Acho que eu vou gravar um vídeo igual esse jovem aí, falando verdades na cara do... falando apenas verdades do que a gente passa, do que a nossa geração tá tendo que suportar. Mas enfim, vamos...